Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste quadro, Pensamentos, hoje vou falar um pouquinho sobre algo que está tangenciando a religião, mas não é exatamente religião, e sim uma terapia. Fitoterapia. Vamos lá. A fitoterapia é o uso de ervas de uma forma terapêutica. Muitas pessoas acabam confundindo a fitoterapia e colocando ela uma nomenclatura de uma terapia complementar ou alternativa. De fato, não é. A fitoterapia, ela é, na verdade, uma forma alopática. Muitos dos medicamentos que nós utilizamos hoje de formas sintéticas, eles foram extraídos através de fitoterápicos. E essa prática está sendo resgatada, principalmente na Europa, em países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal e vários outros. É uma prática milenar, já que o ser humano utiliza-se de plantas há muitos e muitos anos. Desde que o homem é homem, ele está em contato com os vegetais, com as plantas e acaba extraindo um pouco das propriedades dessas plantas para seu próprio benefício. Os nossos índios brasileiros já faziam isso muito bem. Mas como que esse povo primitivo fazia? Simplesmente por observação. Eles esperavam acontecer algum evento e viam qual era a erva que um animal procurava para determinado caso. Por exemplo, sofria uma picada de uma cobra e via qual era a erva que o animal ia comer para criar um antídoto para o veneno da cobra. Então, muitas das coisas foram feitas assim, por observação e por tentativa e erro. Mas nos tempos modernos nós não temos mais espaço para isso. Hoje existem regulamentações, existe legislação que vigora proibindo certas práticas e regularizando outras. Isso para nos trazer segurança no consumo. A gente não pode mais ficar no acha, no tenta e tudo mais. Nós espiritualistas, principalmente os espiritualistas, mas também os naturólogos, né, as pessoas com mais contato com a parte das terapias naturais, têm uma mania muito ruim, a meu ver, que é a de acreditar ou de acreditar a ciência como um inimigo ou como uma coisa antagônica, e não é. A ciência está aí para nos ajudar, seja ela dentro da religião, da prática religiosa ou da prática terapêutica. Da mesma forma, eu me preocupo muito mesmo com essa questão da fitoterapia, pois muitas ervas, muitas plantas são venenosas, são tóxicas, e elas são passadas de uma forma totalmente desregulada, de uma forma indiscriminada para qualquer caso. Muito comum era antigamente dos terreiros você ouvir os caboclos e os pretos velhos receitarem o famoso chá de arruda. Esse chá de arruda virou uma febre em alguns momentos na Umbanda e acabou que muitas pessoas tinham problemas de hemorragia. Um dos princípios ativos da arruda ou da Ruta graveolens é exatamente a rutina. Este princípio ativo, esse componente acaba realmente protegendo, dando uma proteção, uma elasticidade maior para os vasos sanguíneos, para as veias. Porém, quando ela é administrada de uma forma complexa pela erva, ela também tem características tóxicas que podem causar hemorragia e até aborto. Então não pode se receitar arruda de forma ingerida para ninguém. Existem remédios que se utilizam do princípio ativo rutina para cumprir o propósito de ajudar na proteção das artérias, mas eles só podem ser recomendados por médicos, sempre por médicos, e nunca por terapeutas e muito menos por religiosos, pois os religiosos muitas vezes vão pela tradição e acabam colocando os pés pelas mãos. A gente tem que ter extrema responsabilidade, pois estamos cuidando de vidas. E vida é a coisa mais importante que há neste planeta. Nós, como terapeutas, também colocamos as coisas muito claras quanto se diz as nomenclaturas, os nomes que as ervas são conhecidos, porque podem existir inúmeros nomes populares para inúmeras ervas. Um exemplo muito clássico que a gente tem é da chamada erva cidreira. Muita gente chama a melissa de erva cidreira e outros chamam o capim-limão ou capim-cidreira de erva cidreira e acaba se confundindo. Só que são duas espécies diferentes. A erva cidreira verdadeira é a Melissa officinalis. Já a erva cidreira, que não é erva cidreira, que seria o capim-limão ou capim-cidreira, tem o nome científico de Cymbopogon citratus. São esses nomes complicados, mas que garantem mais segurança quando nós formos identificar uma erva e também recomendar o uso desta erva.
Lembrando que não é porque é planta que não tenha perigos. Existe sempre perigo. Até o chazinho de camomila que nossas avós receitavam para dar uma acalmada na ansiedade e tudo mais, se tomado em excesso, causa o efeito contrário. A pessoa fica mais ansiosa e pode chegar até certos níveis de psicose. Por isso que a dose é importante. Chás, no máximo de 2 a 3 vezes. Dentro da terapêutica nem se usa o nome de chá, porque chá é um conceito alimentício. Nós usamos o nome de infuso ou decocto. Eu poderia aqui citar inúmeros casos dentro da prática religiosa que foram receitadas ervas que não deveriam ser receitadas, tanto para uso oral, para uso interno, quanto para uso externo. De uso interno, como eu já disse, o chá de arruda não pode ser ingerido. Chá de arnica, jamais, nem pensar. Chá de guiné, pior ainda, não pode. Quanto mais ainda ervas do tipo Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge e outras ervas muito, muito tóxicas. Essas ervas, elas não devem ser utilizadas de forma oral e também deve ter um extremo cuidado para utilizarem de forma externa. Comigo Ninguém Pode, eu não recomendo chegar nem perto. Deixe ela lá no vaso plantada, longe das crianças e dos animais, apenas de forma decorativa ou para criar um campo energético, um filtro energético, mas não use de forma fitoterápica. Já a espada de São Jorge, ela tem certos níveis de dosagem que até dão para fazer banhos, mas não são recomendados, pois podem causar urticárias. Da mesma forma que às vezes tem pessoas que recomendam banhos de aroeira, mas da aroeira errada, da aroeira brava. Essa aroeira brava, ela é extremamente alergênica, elas causam dermatite de contato, entre outras coisas mais, e ela deve ser totalmente evitada. Existe uma outra aroeira, que é até a que dá a pimenta rosa, que acaba sendo um tempero, que essa sim pode ser utilizada. De qualquer forma, se você não souber o que indicar, se você não souber nada, não permita que seja indicado coisas que podem comprometer a saúde do consulente ou do seu cliente. Isso não pode ocorrer. Você tem que fazer cursos de reciclagem, você tem que fazer cursos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento para entender como que é que a fitoterapia trabalha, como a fitoterapia funciona. É importante ressaltar, cursos nunca são demais, mas procure, por favor, cursos regulamentados com profissionais acadêmicos formados realmente em fitoterapia, em farmácia e coisas do tipo. Não ouçam simplesmente o que o sacerdote tem a falar, a não ser que esse sacerdote também tenha uma formação acadêmica ortodoxa. Isso não é pedantismo, isso é um cuidado, porque, como eu disse, estamos cuidando de vidas, e vidas são extremamente importantes. O meu conselho é que se evite qualquer tipo de chá, senão os comuns. O chá de camomila, o chá de capim-limão, o chá de hortelã, o chá de erva doce e até mesmo o chá mate podem ser consumidos de forma seguras. Mas chás como o próprio chá verde devem ter dosagens corretas, pois podem causar problemas dos rins também. A gente tem que tomar extremo cuidado. Existem algumas ervas que são regulamentadas pela Anvisa dentro do Brasil para o uso prático e de forma tradicional. Para isso, existe um formulário específico da Anvisa sobre fitoterápicos. Eu vou deixar o link dele para você baixar em PDF aqui na descrição do vídeo. Baixe e use-o como consulta, mas nunca o use como automedicação. Sempre procure um especialista, um médico fitoterapeuta ou terapeuta natural ou fitoterapeuta. Sempre procure aquelas pessoas que estudaram e que podem te indicar da melhor forma possível algo para te ajudar. Nunca faça a automedicação, pois você pode incorrer nas questões tradicionais, na questão da superstição, da questão clássica do chá da vovó, que nem sempre é bom. Por exemplo, o chá de boldo. Muitas pessoas falam que o chá de boldo é ótimo. Realmente, é ótimo, mas não pode ser tomado em quantidades exageradas e tem certas pessoas que não podem tomar, principalmente aquelas que já têm problemas na região da vesícula. Eles não podem tomar esse chá de boldo de forma desmedida. E o livro indicado na edição de hoje é este aqui, Formulário Médico-Farmacêutico de Fitoterapia. Este é um livro muito interessante do José Carlos Tavares, da editora Pharmabooks. Ele tem o princípio de explicar sobre a fitoterapia através dos olhos de um farmacêutico que estudou sobre a mesma. Então tem bastante coisa técnica aqui, mas é importante para fazer um primeiro contato com a fitoterapia. Existem inúmeros livros por aí que falam sobre fitoterapia, mas nem todos são seguros, porque muitos deles pegam através da prática costumeira, do uso comum, do uso tradicional.
e nem sempre esses usos tradicionais estão corretos. Se você pegar uma ficha de vários tipos de plantas diferentes, elas vão servir para várias coisas. E nem sempre é assim. As plantas têm princípios muito moderados. Elas são muito eficazes para poucas coisas. Elas não têm um amplo espectro de atuação. Então a gente tem que tomar cuidado com essas informações vindas simplesmente da tradição oral. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês lá no blog, porque no nosso blog nós também falamos sobre terapias naturais e bem-estar. Muitas vezes falamos bastante sobre florais, fitoterapia, cristais e outras técnicas naturais de bem-estar e saúde. Eu espero vocês lá, www.perdidoempensamentos.com. Também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. A gente quer saber o que vocês estão pensando. E sugiram novos temas, sugiram novas pautas. Tá certo? Eu agradeço muito, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá!